projeto certo que não deu certo. Esse foi o começo da vida do Tonho, que fez um projeto certo que não deu certo. Ele foi o 11º filho de 15 gravidezes de uma mãe. Ela ganhou 13 filhos, só escaparam 11. Ela esperava ganhar o Tonho em 17 de janeiro de 1959. Ele nasceu em dezembro, dia 14, em 1958, quando ela ainda não tinha desmanchado as pernas das calças do marido para fazer os panos para embrulhar o Tonho. Na época, se adotava esse costume antigo da roça. Como tinha nascido antes dele, a sua irmã, uma menina, a sua mãe então vestiu nele como primeira roupa um vestidinho rosa que tinha sido da sua irmã. E o seu pai, por falta de esclarecimento, visto ser analfabeto de pai e mãe, junto com a sua esposa, daí registrou o Tonho como se ele tivesse nascido em 17 de janeiro de 1959, data prevista que ele iria nascer. Quando esse Tonho começou a crescer, só gostava de brincar com meninas. Daí, a mãe sempre questionava. Parece que ele ia ficar macho e fêmea só porque ela tinha vestido nele como primeira roupa uma de uso feminino. E ele respondia: eu já nasci apaixonado por mulheres, por isso que brincava só com elas. Foi aí que ele começou a fazer um projeto certo para sua vida amorosa. Queria se casar e viver em paz. Queria ser feliz com sua esposa e iria além entre de delírios e mais delírios a respeito da felicidade que imaginava e projetava para a vida a dois. Estava no intuito que tudo daria certo, mas já começou a dar errado. Dizem que criança de 8 meses de gravidez não vive, né? Mas esse Tonho viveu, e viveu para contar a história. Aos 2 anos de idade, mudando de uma tal fazenda próximo à Baixa da Égua para outra recém-comprada pelo seu pai próximo à cidade, ao chegar na sede quando passava por uma cancela e ao abri-la, sua saudosa mãe, para dominar o cavalo que cavalgava com um dos filhos na garupa, e esse Tonho, na cabeça da sela e ela grávida de gêmeos ainda, deu-se uma chicotada no cavalo para dominá-lo melhor. Foi quando acertou a perna do seu irmão que estava na garupa do cavalo e trazia uma galinha que era do Tonho. A galinha estava na mão dele e então ele a soltou. Essa tal galinha depois foi capturada e reintegrada com as outras. Essa galinha foi botando, depois chocou e ao vender suas crias, deu para comprar uma porca, que muito produzia. E ao vender as suas crias, deu para comprar uma vaca, que também muito produzia. Quando o Tonho fez 19 anos de idade, ele vendeu 36 réis da renda dessa galinha. São lembranças de 2 anos de idade. Aos 3 anos de idade, quando sua irmã mais velha foi se casar, todos da família, naquele momento, estavam ocupados. Aí pediu uma moça morena muito bonita para dar um banho no Tonho. Foi quando ela, com outras amigas ali presentes, começaram a brincar com o bilauzinho dele, que ficou bem agitado, e daí ele encabulou com aquilo e ficou com aquela moça na mente até os 19 anos de idade. Nesse contexto, mudou-se para São Paulo à procura dela, de quem nunca tinha esquecido. Depois de muita procura na capital, veio a encontrá-la, mas, infelizmente, ela já estava casada. Só aí que ele veio a desiludir e a esquecê-la. Com 6 anos de idade, o Tonho brincando com seus irmãos mais velhos, que carregavam um facão super molado na cintura, foi quando ele se acidentou e cortou o dedo apontador da mão direita. Como era difícil a locomoção naquela época, colocou pó de café e amarrou com um pano para estancar o sangue e só tirou depois de 15 dias, que já tinha sarado. E o Tonho então ficou deficiente do dedo até hoje. Aos 12 anos de idade, começou a sua vida sexual, uma ereção insuportável. Não sabia o que era aquilo e nem como se comportar com aquela situação. Sempre era ereto direto, até que se masturbou ao brincar com a sua louca ereção pela primeira vez. Ficou maluco com aquilo, pois não sabia o que estava acontecendo. Daí em diante, conheceu o prazer do orgasmo e se tornou um viciado insaciável daquela prática. Começou a namorar com uma coleguinha de escola e queria fazer sexo com ela e com todas as namoradinhas que arrumava. Como não conseguia, queria casar aos 16 anos de idade,
pois não suportava mais aquela ereção e não tinha como se desfazer porque era insuportável a situação. Aprendeu a ir ao bordel aos 16 anos de idade e só podia ir durante o dia, pois à noite tinha ali uma ronda policial. Mesmo assim, o Tonho não parou mais de frequentar aquele ambiente. Nesta época, o Tonho conheceu uma menina com 14 anos que não saía da memória dele. Aos 22 anos de idade, ela se tornaria sua esposa. Na época, ele namorava com a prima da que se tornaria sua esposa e ele tinha chegado da grande capital muito boy. E a namoradinha foi apresentar ele para sua prima. Daí, ele largou uma e casou com a outra. Esse primeiro encontro no passado foi em cima da carroceria de um caminhão indo para um casamento de sua prima, por quem era super apaixonado. Por ser ela bem mais velha do que ele, nunca teve coragem de revelar a sua paixão por ela. Essa sua prima casou 3 vezes e ficou viúva 3 vezes. Então, só aos 63 anos de idade, ela disse ao Tonho que era apaixonada por ele também. E se ele tivesse comunicado a sua paixão por ela, ainda que ele mais novo do que ela 5 anos na época, ele tinha 16 e ela tinha 21. Então ela disse que abandonaria tudo na vida para ser sua esposa, mas infelizmente não houve essa comunicação. Aliás, muitas pessoas já perderam seus grandes amores por falta de comunicação, né? E ela, naquela época, era tão linda, morena, sorriso atraente, lábios carnudos, olhos castanhos e cabelos longos. Coisa de apaixonar mesmo, mas passou, né? E a vida passou por 2 apaixonados que não se revelaram um para o outro as suas paixões. O segredo foi desvendado muito depois, quando o tesão já estava arrefecido pelos janeiros acumulados. Aí ele achou tarde demais porque a sua ilusão por ela já tinha passado. Mas como a vida não para, né? A vida continuou e daí o Tonho apaixonou-se pelos estudos e queria ser um grande homem diplomado a qualquer custo. Quando começou os estudos, aos 7 anos de idade, a sua professora era uma mulher muito bonita, cheirosa, atraente, muito sexy, que deixava qualquer um maluco, ainda mais o Tonho. Um certo dia, essa professora pediu para a mãe do Tonho para ele ir junto com ela até uma vila próxima, pois ela precisava resolver um problema de documento no cartório. E eles foram a pé. E ao chegar no cartório, a dona do cartório, ela estava bêbada e não resolveria o problema naquele dia. Então, a filha da dona do cartório disse: "Dorme aí, e amanhã a minha mãe amanhece boa e resolve o seu problema." Ao dormir, colocou o Tonho, que era ainda um garotinho, para dormir com essa professora. E ele, já sentindo aquela maldita ereção, que já não suportava mais aquela sensação, não conseguia dormir à noite. Ela não parava de rolar na cama e se esfregando nele naqueles peitões e aquela bundona e aquelas pernonas toda muito interessante e charmosa. E foi assim a noite inteira. O Tonho disse que imaginava que ela estava carente e fazia aquilo para se satisfazer. Coitado do Tonho, Quase morreu de ereção e de sono. Assim foi o princípio da vida sexual desse Tonho, e logo em seguida entrou para a escola com aquela mesma professora naquela fazenda e foi estudar o conhecido naquela época como 1º ano borra. Passou de série. Aos 8 anos foi estudar o 1º ano básico. Passou também. E aos 9 anos foi estudar o 2º ano. Passou também. E aos 10 anos de idade não tinha a 3ª série na roça. Aí ele repetiu o 2º e passou de série de novo. Aos 11 anos, então já tinha a 3ª série lá na roça. Aí ele foi estudar a 3ª e passou novamente. Aos 12 de idade, não tinha a 4ª série na roça. Ele saiu escondido do seu pai, junto com uma das suas irmãs, e foi para a cidade tentar um teste em uma escola interna Caio Martins. Às 14 horas daquele dia, deu-se o resultado. Ele foi aprovado. Daí pediram a presença do pai para uma entrevista e ele respondeu como entrevista com meu pai? Se aqui estou escondido dele, pois ele não quer que eu estude mais. Daí voltou para a fazenda chorando e muito revoltado porque não ia mais estudar,
Como era muito criança ainda, o fizeram repetir a terceira série, ali mesmo, na roça. Mas ele já não passou mais de série porque estava muito revoltado por não ir para a cidade estudar e fez um juramento que só ficaria na fazenda até os 18 anos de idade. Ao completar os 18 anos, se foi até a cidade para obter o RG e o CPF e também a carteira de trabalho. Ali, ele passou na casa de uma prima evangélica que naquele dia o seu esposo começou a lhe pregar o evangelho da Bíblia Sagrada. E em seguida, foi para a capital mineira trabalhar de cobrador de ônibus do Grupo Gontijo. Passou muita fome, porque o salário mínimo da época era 1.106 cruzeiros por mês e não dava nem para comer. E a empresa castigava muito seus funcionários com descontos abusivos por algumas simples coisas, tais como gravata folgada, manga da camisa dobrada, ponto do cabelo encostando-se à orelha. Com essas advertências, o salário ia embora, mas quando saiu da casa dos seus pais, vendeu 2 bezerros e deixou o dinheiro com a sua mãe. Pois já tinha ouvido a história do filho pródigo, né? E não queria que acontecesse com ele o mesmo, dizendo: se nada der certo por lá, pois o intuito era habilitar-se para dirigir caminhão, daí escrevo pedindo dinheiro e retornarei. E foi o que lhe aconteceu. Retornando para a casa de seus pais e em seguida saiu e foi para a capital de São Paulo tirar habilitação para ser caminhoneiro. Ao chegar lá, dirigiu-se a uma multinacional para ocupar uma vaga de emprego em um serviço muito especial. Na hora de preencher a ficha, lhe pediram o diploma da 4ª série e adivinha, ele não tinha. Então perdeu essa vaga de emprego e ficou muito revoltado por não ter estudado. Foi trabalhar de faxineiro em uma pequena empresa ao lado da multinacional e fez um propósito. Se um dia ele tivesse filhos, todos eles, seriam estudados com a ajuda de Deus. E sabe, Deus o ouviu, cumprindo o desejo do coração do Tonho, pois o Tonho teve 5 filhos e 5 diplomas em sua humilde casa. E tudo isso foi um milagre na vida dos filhos do Tonho, pois ele não tinha condições financeiras. O Tonho trabalhava no Triângulo Mineiro para pagar contas atrasadas. Foi quando um filho foi aprovado no vestibular de letras em uma universidade particular. E o Tonho, preocupado, disse: como iremos pagar esse curso se não temos nenhum recurso financeiro? Mas ele disse: Deus proverá. Daí, uma senhora, secretária de educação de uma pequena cidade do Noroeste Mineiro, fez um convênio com uma universidade do Triângulo Mineiro e faltava alunos na cidadezinha para completar o número desejado. E ela saiu procurando. E coube a sorte do filho do Tonho ser contemplado e já ficou a metade paga. Daí, uma tia do filho do Tonho disse: Tonho, eu não tenho filhos, eu pagarei a outra metade. E assim o filho do Tonho foi diplomado no curso de letras. O outro filho do Tonho nasceu com um dom para desenhar. Um tio viu os desenhos e disse: eu vou pagar um curso de desenhista artístico para esse menino. E assim o fez. E esse se diplomou nesse curso. O outro filho do Tonho foi levado pelo pai para uma cidade grande para trabalhar e lá foi aprovado em uma universidade particular em um curso superior. E o Tonho disse: e agora? E o filho respondeu: Deus proverá. Como o Tonho era pasteleiro, viu um ponto comercial fechado e perguntou para o dono: quer me alugar? Sim. Você me paga 6 meses adiantados por R$1.000? O Tonho, sem nenhum centavo no bolso, disse: tá combinado então. O Tonho foi até uma loja de materiais de construção e disse: preciso de R$1.000 e o banco só libera para comprar material de construção. Você leva a nota fiscal para o banco, saca o dinheiro em meu nome e em vez de me dar o material, dê-me o dinheiro em espécie. Assim foi feito. Pagou o aluguel e começou a trabalhar. Chegava a vender 300 pastéis por dia. Pagou a metade do curso e financiou a outra. Foi desse jeito que o filho do Tonho foi diplomado. O outro filho do Tonho passou em um vestibular em uma universidade pública e foi diplomado em outro curso superior. O quinto filho do Tonho foi também diplomado em outro curso superior e por isso ele diz: 5 filhos, 5 diplomas.
Aos 19 anos de idade, época que ficou lá em São Paulo por 2 anos, lá teve várias namoradas, uma delas com apenas 14 anos de idade. Num dado momento, o Tonho estava em um circo para assistir o espetáculo do renomado radialista Eli Correia. Naquela oportunidade, apareceu ali uma menina correndo de um ex-namorado. Ela pediu ao Tonho que a protegesse. Foi logo abraçando e ele a beijando-a. Essa cena sinalizava desistência no outro, aparentando assim que ela já tivesse outro namorado. O negócio ficou bom por enquanto para o Tonho, pois a mãe da mocinha estava do outro lado do circo observando tudo. E ele não deu mole para a menina maluquinha de jeito nenhum, né, Tonho? O Tonho era muito saliente e não deixava nada para depois. Ao terminar o espetáculo, a mãe da maluquinha veio com desaforo com o Tonho e ele a maltratou com palavras maldosas e agressivas. Foi quando ela, a mãe da menina, chamou o ex da filha para atacar o Tonho. O ex dela chamou mais 14 moleques para pegar esse Tonho, viu? Aí, meu amigo, a coisa ficou feia, viu? Felizmente ele escapou sã e salvo. Daí em diante, o Tonho começou a namorar uma moça que era uma maravilha de mulher. Centrada, humilde, honesta, meiga, inteligente e sabia o que queria da vida, cheia de ética, de moral e outras boas qualidades mais. Mas começou o namoro em 1978 e durou até 1981. O Tonho já tinha mudado para uma cidadezinha de Minas, mas continuou namorando-a por correspondência e às vezes a encontrava no final de ano, como em 1980, quando ele esteve em sua cidade e terra natal. Veio visitar parentes, prepararam um encontro para falar sobre o casamento. Ela então disse: "Estou mudando para a cidade grande de Minas. Talvez no mês de março, quando eu tiver assim mudado para lá, te mando o endereço para ir até lá para tratarmos da data do nosso casamento." Só que o Tonho tinha mais 5 namoradas, outras mulheres e muitas amantes, e ele continuava sempre ereto, muito atraente e atraído ao ponto de estar com uma namorada e ter que deixá-la em algum lugar e ir até o bordel e transar com uma prostituta, pois chegava ao ponto que não conseguia nem caminhar, que os nervos das partes genitais dele travava. Uma dessas namoradas já estava até grávida. Quando ele foi até a cidade vizinha para encontrar aquela de São Paulo, e que estava grávida, foi convidada para ir a uma visita em outra cidade próxima. E o Tonho estava lá, na cidade natal da que tinha vindo de São Paulo, e passeando de mãos dadas com ela. E a outra ia passando de ônibus e viu os dois. Desistiu da viagem, desceu e ficou na festa também. A que estava grávida voltaria para ele novamente. Mania de homem mulherengo, né? E foi assim mesmo. Só que descobriu essa gravidez depois que chegaram da festa da cidade vizinha. E os pais dessa que estava grávida descobriram a gravidez e chamou-o no canto. E ele resolveu assumir. Marcou o dia de ir à casa dela para marcar o casamento. Só que o Tonho tinha um propósito de não casar com uma mulher com barriga grande. Pensamento de adolescente na época, né? O que ele planejou? Comprou um remédio abortivo na farmácia e levou-o para a fazenda, onde ele estava morando. Ao chegar próximo, o Tonho colocou o abortivo no pé de uma árvore, colocou umas folhagens em cima e outras no meio da estrada para indicar a ela onde estava escondido, que ela usasse só depois que ele fosse embora da casa dela. Uns 2 dias depois, e bem assim ele fez. Chegou à casa dos pais dela, conversaram e trataram o casamento para o dia 21 de março de 1981, às 16 horas. Ficaram ali conversando até tarde da noite e foram dormir. Lá para as 3 da madrugada, a moça acordou com uma dor imensa na barriga, uma dor insuportável. Por volta das 6 horas da manhã, ela já tinha perdido muito sangue e constatou: era um aborto. E ela perdeu aquela criancinha já com 3 meses de gestação. Quando amanheceu o dia, ela disse ao Tonho que sua mãe tinha dito que foi aborto. Aí que ele foi falar para ela sobre o remédio que tinha levado e não foi preciso usar. Voltou para casa e aguardou a data do casamento. Nesse momento, no dia 20 de março, um dia antes do casamento, o Tonho recebeu uma carta da cidade grande. Era aquela senhorita de São Paulo, dizendo que já estava morando na cidade grande.
Um trecho da carta dizia: "O meu endereço é este, e estou te aguardando para marcarmos a data do nosso casamento." Aí, o mundo do Tonho desabou. Só tinha um dia para decidir. E aí, Tonho? O Tonho pensou em suicídio, em fugir, em desaparecer, em tudo, mas o tempo era muito curto para decidir. E aí, Tonho? O Tonho pensou em suicídio e não aparecer no casamento e se enforcar em casa para quando encontrar estar morto ou pendurado, em fugir e desaparecer de tudo. Mas como ele não o fez, o jeito foi encher a cara de conhaque e quando acordou, era o dia do casamento. Muita revolta, muita ansiedade, muito choro, muitas lágrimas, muitas tristezas e arrependimento. O Tonho sabia e tinha certeza que ia sofrer muito, pois estava enganando alguém na pior humilhação da vida de uma mulher. Chegando a hora do casamento e o desespero bateu. E o que fazer? Muita aflição, sentimento, culpa, choro, agonia. Foi preciso encher a cara de conhaque outra vez e partir para o casamento com o sol rachando de quente, uma temperatura de uns 38 graus. Naquele momento, uma nuvem se forma por cima da igreja e cai uma tromba d'água como poucos que já se viu por ali. O padre e os seus adeptos ficaram ali com tanto medo da chuva que foram se esconder e demorou muito. Demorou 1 hora para voltar. Com isso, o efeito do conhaque foi subindo para a cabeça do Tonho e ele ficando mais bêbado ainda. Casando com uma, imaginando que era a outra. Até aí, já seriam 39 namoradas e casou justamente com aquela que ambos não tinham afinidade um pelo outro e tendo certeza que não ia viver bem. Ao término da cerimônia desse casamento, houve a festa. Daí surgiu um esperto querendo namorar a noiva da festa. Quando descobriu que ela era a noiva do Tonho, foi um carreirão dentro da lama. Hoje eles são até amigos um do outro e o Tonho passou isso na cara lavada dele. Só que ele disse: "Eu não me lembro, tinha até esquecido o carro na festa e fui correndo a pé para casa e não lembrava." Esse é distraído mesmo, né? Os noivos, ao ir embora para casa, lá, depois de tudo tranquilo, onde seria uma bela lua de mel, a então já esposa criou sem razão o que provocou uma baita de uma briga incessante. Aí veio logo mais o arrependimento. A mente reproduziu todos os planos maus. Não era para ser mesmo, por que eu fui deixar a outra? Essa aqui é a que merecia o abandono e não a outra. Por que eu não fui embora ontem? E quando a infelicidade bateu na porta, surgiu várias perguntas. Por quê? Por quê? Era o começo de uma guerra que ia durar anos após anos. E a infelicidade sempre se fazendo presente até que nasceu o primeiro filho. 1 ano depois, veio a separação. E ela foi buscar os seus pertences. O filho agarrou o Tonho e não soltava mais. Nesse momento, houve uma grande comoção e reataram o casamento. A trégua durou apenas 1 mês e então começou tudo de novo. E veio mais tarde o segundo filho. Um dia o Tonho estava lendo a Bíblia Sagrada, anunciada pelo marido da sua prima, que anos tinha se tornado evangélico. E seguindo o exemplo do parente e temendo a Deus, parou de beber bebida alcoólica, de jogar, de namorar, de se prostituir e de amar outras mulheres que não era a sua. Ele mudou totalmente. Passou a tratar a esposa como tal, apesar de não esquecer a burrice que tinha feito antes. Ele, crendo na Bíblia Sagrada, se converteu e batizou para o arrependimento dos pecados, como manda o mandamento de Jesus Cristo. E ela batizou-se também, mas não mudou absolutamente nada do que era antes. Pelo contrário, ficou pior, porque ela exigia que o tratasse como evangélica, sendo só de status. A guerra aumentou. O tempo passando e veio o terceiro filho, e o quarto e o quinto filho. No período de 13 anos, nasceram 5 filhos. Por ele ser bastante humilde e gostar de coisas humildes e ser dedicado na crença, ajudando os pobres, contribuindo para os menos favorecidos, inclusive nas construções das casas de orações, de casa para os pobres e viagens missionárias, etc, etc. Daí seu relacionamento com a esposa foi piorando cada vez mais. Nesse clima ruim, ela corajosamente disse ao Tonho: "Nunca gostei de homem, nem de criança,
nem da palavra de Deus, nem dos ensinamentos da igreja. Odeio negros, odeio pobres. Ouvindo esses horrores, sempre que o Tonho resolvia falar umas verdades para ela, ambos brigavam. Mas se ele fingia mentir, ela sorria, e quando o Tonho falava a verdade, ela brigava. Assim, a vida do casal continuou a confusão. O tal casamento esfriando cada vez mais. Agora observe a ereção deste Tonho. Lá no princípio, o Tonho tinha tanta ereção que a necessidade de uma mulher ou várias seria quase como não se alimentar. Mas o contexto agora era de uma esparrela total. Tudo porque ele decidiu tornar-se um ser humano diferente. O Tonho, naquela época, casou com ela para agradar os pais dele e os pais dela, que era gente boa e de índole. O Tonho, querendo mostrar que errou, mas casou-se assumindo o erro que cometeu. Infelizmente, sua vida de casado só era confusão. Hoje, 5 filhos estão criados e formados por um milagre de Deus. O Tonho permaneceu por 13 anos separados e morando na mesma casa, sem ela assinar o divórcio. Ele continuou na mesma ereção e sem mulher nenhuma, pois é um servo de Deus, e as regras da Bíblia Sagrada, com regime ou costume que se tem, apenas um cônjuge, e essa conduta é dos cristãos, subordinados à Bíblia Sagrada. Tudo isso se fez do Tonho uma vítima do pirapismo. As ereções permaneceram recorrentes. Daí, após 13 anos, foi concluído o divórcio e o Tonho saiu de casa. Dá para imaginar o que o Tonho tem passado? Você que está ouvindo a história do Tonho agora, você passaria por essa situação tranquilo? Hoje, a sua ex-namorada, aquela que ele abandonou, casou-se com um primo do Tonho e tiveram 3 filhos, lembra? Ela, sem dúvida certa, sempre foi uma moça prendada. E mesmo assim, ela foi abandonada pelo Tonho, né? O traste do Tonho. Numa situação de muita humilhação, esse desgaste emocional, tornando-se tão doentio, que ela virou uma pessoa cometida à depressão e virou alcoólatra. Tempos depois, Deus curou ela. E hoje, ela vive bem com seu esposo e filhos já criados e mora em uma mansão de um dos condomínios mais chiques da capital paulista. Graças a Deus, a família dela é linda e está bem, muito bem. E o Tonho agora? Como ele está? E com quem está? Solitário e na imensa solidão dos homens, ansioso, estressado e sozinho há 17 anos. Alguém viu o Tonho por aí? Deve ser um cara lascado, miseravelmente estressado e arrependido, né? Essa é uma história verídica que vi acontecer com um tal de Tonho. Ê, Tonho, sei não, viu, Tonho?